Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, Valdomiro Cesso Filho. Ele é formado em Psicologia, natural de São Paulo, especializou-se nas áreas de recursos humanos, treinamentos e desenvolvimento de gestores e executivos. É sócio da consultoria O Ponto de Equilíbrio. Tudo bem, Valdomiro? Tudo jóia. Um prazer tê-lo com a gente. Muito obrigado, é um prazer também estar aqui contigo, com os assinantes, Roberto. Bacana. Toda a opção que alguém faz de fazer um curso universitário é sempre um pouco difícil para alguns, outro um pouco mais fácil para outros. Para você, como é que foi isso? Olha, eu acho que é um momento bastante interessante da vida da gente, que a gente busca uma primeira identidade. Antes de escolhermos uma profissão, a gente é estudante, basicamente, né, na maior parte das pessoas. E para mim, eu tinha uma certa dúvida, porque eu olhava para as perspectivas do mercado e olhava para aquelas minhas preferências. Inicialmente, eu tinha uma proximidade muito grande de história, mas quando eu olhava para o mercado de trabalho, eu não encontrava um espaço. Até que eu acho que o cursinho dá essa perspectiva de nos aproximar de várias profissões e estudá-las de forma mais detalhada. E eu vi na psicologia a perspectiva de olhar a história do indivíduo e sua atuação no mundo. Então, foi dessa forma que a psicologia me escolheu, ou eu escolhi a psicologia. O importante, acho que você acabou se identificando efetivamente, tanto que você exerce até hoje a profissão. Né? Exatamente. Bacana. E na época da faculdade, você sentiu tanta diferença da época dos bancos escolares normais? Como é que foi essa adaptação? A faculdade, eu acho que ela é um espaço onde a nossa autonomia pode ser exercida de uma forma mais plena, de uma forma mais abrangente. A vantagem da faculdade é que você mergulha em alguns temas e alguns temas começam a se aproximar de você e definir o seu futuro. Você também estabelece uma primeira rede de relacionamentos e algumas, apesar de eu de ter encerrado a faculdade há 25 anos, comecei há 30 anos, eu tenho colegas da faculdade que eu mantenho contato até hoje. Então, eu acho que esses dois aspectos, né? Se aproximar das áreas que influenciam a nossa atuação profissional e começar a formar uma rede de relacionamento. Muito bacana. Até chegar no ponto de equilíbrio, como é que foi sua trajetória profissional? Ok. A minha atuação principal, durante 25 anos, eu atuei em recursos humanos, dos quais 12, 13 anos em posição gerencial. E eu considero que eu tive 4 excelentes escolas. A empresa Kibon, no início da minha carreira, ela tinha uma estrutura de processos bastante adequada para aquele momento profissional que eu estava, iniciando a carreira. E aí me deu uma estrutura dos processos de recursos humanos. Depois, uma segunda escola bastante importante foi a Kimberly-Clark, onde, primeiro, eu ocupei a primeira posição gerencial e me deparei com um ambiente político das organizações numa intensidade muito elevada. Então, esse ser político que atua no mundo, eu vi atuando nas empresas também, a partir dos diversos acordos que eram estabelecidos dentro dessa empresa. Uma terceira escola importante que eu considero é a empresa Solvay, o seu negócio farmacêutico, que ela tinha uma conexão muito interessante, primeiro, com o que era o estado da arte da área de recursos humanos naquele momento e num processo globalizado. Então, eu, como gestor de recursos humanos aqui do Brasil, participava de um projeto que estava presente em vários países do mundo ao mesmo momento e era bastante atualizado com as melhores práticas de recursos humanos. E aí, a última experiência profissional que eu tive e que me ajuda muito nos contatos que eu tenho hoje com a consultoria O Ponto de Equilíbrio foi numa empresa nacional, uma empresa de dono, o Grupo Brasanitas, que naquele momento tinha 25 mil funcionários, e eu pude perceber como pensa o dono da empresa, porque até então eu participava de empresas que tinham acionistas e fora do Brasil. E aí eu conversava com o dono falava da segurança que ele queria ter, da atuação do profissional de RH, da preocupação que ele tinha com a prática legal que
cobrisse a empresa e esses 25 mil funcionários que ele tinha sob a responsabilidade dele. Então, em vários momentos, quando eu estou abordando uma empresa hoje com um ponto de equilíbrio, eu me lembro das boas perguntas que os donos do Grupo Brasanitas me faziam. Bacana. Depois de toda essa trajetória profissional, você resolveu empreender. Exato. Como surgiu a ideia e a consolidação do ponto de equilíbrio? Bom, eu cheguei a uma conclusão, Roberto, que o negócio é empreender. E eu quis empreender em algo que me dava muito prazer. E aonde eu descobri esse prazer? Quando eu vi, ao longo da trajetória que eu tive nessas empresas, a atuação de outros consultores. Eu vi esses consultores se calcarem, se estabelecerem num tripé que o primeiro tópico é gerar resultados para as empresas. O segundo tópico, identificar quais são as formas que melhoram o ambiente dessa organização. Porque tem uma ligação muito direta, diversas pesquisas falam que as melhores empresas para se trabalhar, que geram os melhores resultados, têm um bom ambiente. Então eu vi consultores com foco na gestão de um bom ambiente de trabalho. E terceiro, um foco no desenvolvimento de pessoas que vão se dedicar às empresas e com isso vão gerar melhores resultados. Então eu vi diversos consultores atuando nessas empresas que eu citei e sempre foi um espelho para mim. Bacana. E com essa experiência, você que já teve durante toda a sua trajetória, acabou consolidando, né, o ponto de equilíbrio como uma consultoria de sucesso. E hoje você presta quais serviços? Ok. Bom, o ponto de equilíbrio, ele se baseia em 4 serviços principais e, para minha felicidade, o que facilita a comunicação, são 4 produtos com a letra C. Então, o primeiro C é o C de consultoria, de uma metodologia que vem da Europa, está no Brasil há 35 anos, ela tem uma base muito sustentada, que é a base do que o Rudolf Steiner deixou de estudos, aplicado de forma bastante prática para as organizações. O segundo C é o C de coaching. O coaching foi a primeira qualificação que eu fiz quando eu dediquei sair da vida executiva e ir para o outro lado da mesa. Então já tem 7 anos que eu atuo como coach, atendendo ou pessoas físicas ou executivos, gestores que estão nas organizações. O terceiro C é uma ferramenta que também vem da Europa, vem ganhando espaço no Brasil, são as constelações organizacionais ou as constelações sistêmicas. E o quarto C, eu incorporei nesse ano, é o trabalho de conciliação, de mediação. A conciliação tem um espaço muito interessante a partir dessa atualização que nós tivemos na legislação trabalhista. O diálogo entre o empresário e os seus funcionários, algo que tinha um elemento que era o sindicato, ele não vai existir com a mesma naturalidade. Esse diálogo vai ser feito de uma forma mais direta. Então, eu uso a minha experiência como gestor de recursos humanos, a qualificação que eu tive como conciliador e me coloco à disposição para intermediar esse diálogo que vai ter um processo de aprendizagem dos empresários e dos funcionários e que, num primeiro momento, precisa, sim, de alguém que concilie essas conversas. Bacana. Eu conheci as constelações familiares ou sistêmicas, né? Explica brevemente o que é isso para o telespectador. É uma ferramenta que tem origem com um caráter terapêutico. Ela foi colocada no mundo por um alemão que é vivo até hoje, tem 92 anos, o Sr. Bert Hellinger, e ele identificou que os sistemas, os grupos de pessoas que estão vinculados por um objetivo comum, estão submetidos a 3 leis. A primeira lei é a lei do direito de pertencer. A segunda lei é a lei do respeito à hierarquia e à ordem de chegada. E a terceira lei é a lei do equilíbrio na troca. Então, só de dizer essas 3 leis, nós já enxergamos vários aspectos nas organizações. Quando eu contrato um profissional, eu estou dando a esse profissional o direito de pertencer à minha organização.
o que leva eu dar esse direito a esse profissional? A competência que ele tem, que leva a minha empresa a evoluir. O respeito à hierarquia, toda organização tem uma hierarquia, tem o presidente, tem os diretores, tem os gerentes, tem os especialistas, então é necessário o respeito a essa hierarquia. E também o equilíbrio na troca, no âmbito organizacional, no âmbito empresarial, ele é pautado principalmente entre o que você como empresário oferece para mim, funcionário, como moeda de troca pelo profissionalismo que eu dedico à sua empresa. E isso a gente reconhece na remuneração. Então, o equilíbrio na troca é a adequação entre o que eu recebo pelo que eu ofereço. Bacana. Valdomiro, a gente vai ter um pequeno intervalo agora, né? Temos o segundo bloco, Valdomiro Cesso Filho, contando um pouco mais desse assunto que é tão interessante e eu espero você lá. Até mais. Atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Além de computadores, notebook, você também pode contar com a gente com uma linha de celular, isso mesmo. Nós temos uma linha de celular, eu gosto de iPhone, temos a linha de iPhone. Eu curto também Motorola, nós também temos a linha de Motorola. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Esse aqui é um Moto E2, segunda geração dual, na loja 319. Esse celular ele tá por volta de uns R$600. Para você que está assistindo, preste atenção, R$270. E detalhe, vou te fazer em 3 vezes. Esse é um de 8 GB, é pouco? Se for pouco, esse seu problema acabou. Tem um cartão de memória que vai na faixa para você de brinde. Cartão de 8 GB. É isso, gente. SVK. Computadores, notebook e também celular. 3482-7720. Vem pro nosso Televendas. Tô te aguardando. De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV, nosso convidado de hoje, Valdomiro Cesso Filho, contou um pouquinho da sua opção pela psicologia, né? E eu, pessoalmente, sou assim, bastante interessado, por isso, quem sabe, até antes de eu partir dessa vida, eu ainda faço psicologia, porque eu gosto bastante. Foi falando um pouquinho da sua vivência enquanto profissional, que foi forjando hoje o profissional de psicologia na área de constelações, de coaching, de consultoria que ele é hoje, já consolidado no ponto de equilíbrio, e agora a questão das constelações, no caso aplicado mais no mundo corporativo. O que isso contribui de forma efetiva no dia a dia da empresa? Ok, excelente pergunta, Roberto, muito obrigado, porque o nome constelações remete as pessoas a pensarem em algo ligado à astrologia. E esse alemão, o Bert Hellinger, ele foi bastante metódico no registro desse novo conhecimento. E existe uma representação de papéis.
Então, alguém representa o fundador da empresa, alguém representa o papel dos funcionários, dos clientes, e ele anotava onde as pessoas ficavam dentro do espaço que o trabalho acontece. E ele olhou para aquilo e falou, puxa vida, isso parece uma constelação. Tem uma pessoa em relação à outra, essa é a origem do nome constelação. No que ela ajuda a organização? Eu uso a constelação como uma ferramenta para fazer um profundo diagnóstico e apoiar a tomada de decisões. Um profundo diagnóstico, e no último trabalho para uma empresa que eu fiz, estava presente um especialista em aquisições de empresa. Ele ficou boquiaberto porque esse trabalho que eu fiz para essa organização falava da sucessão do fundador da empresa. Algo que, sob a perspectiva de qualquer empresa, é muito sério. E eles usam uma metodologia que é usada nas melhores organizações para fazer um processo de aquisição. Mas quando ele viu a perspectiva, a profundidade que o trabalho de constelações permite atingir, ele já me fez um convite para falar com os sócios dele, da empresa de aquisições, porque eles provavelmente vão incorporar as constelações no processo de aquisição. Bacana. É um negócio realmente bastante interessante. Você vê até hoje o judiciário também está utilizando isso nos problemas familiares. É uma coisa que vem se incorporando de uma maneira muito rápida na sociedade, as constelações, né? Exatamente. A última informação que eu tive era que 20 estados brasileiros já tinham oficialmente as constelações, a partir do trabalho do Dr. Sam Stork, que começou lá no interior da Bahia a introduzir as constelações. Bacana. Eu sou empresário e estou assistindo esse programa e falei assim, poxa, será que eu preciso na minha empresa fazer uma constelação? Em que caso isso é recomendado? Perfeito. Há uma abrangência muito grande, Roberto, de como usar ou em que questões usar o trabalho de constelação numa empresa. Eu já tive um empreendedor, um empresário, que me contratou para tomar a decisão em relação à contratação de um novo gestor de vendas. Pela forma tradicional de entrevistar pessoas, ele já tinha segurança em 3 profissionais. E aí ele usou a técnica para qualificar ainda mais a decisão dele e ele chegou a uma resposta bastante satisfatória usando a técnica da constelação. Como eu mencionei há pouco, eu fui contratado recentemente para conduzir um processo de substituição do fundador da empresa. E como muitas empresas são familiares, há uma regra, há uma lei sistêmica que também deve ser seguida na empresa. Quem tem direito a substituir o fundador da empresa é o filho primogênito. Só que o filho primogênito precisa ter competência para dar continuidade ao negócio do pai. Então, eu já tive situação também de identificar qual era o filho mais apropriado para substituir o pai. E o filho que ficou no lugar do pai só terá sucesso se ele respeitar o filho primogênito que abriu mão daquele lugar que era dele e foi dado para outro filho. Eu já tive uma outra empresária que queria decidir que rumo. Esse caso é bastante emblemático, porque ela veio 2 vezes, num período de 1 ano e meio, com 2 questões diferentes. A primeira questão dessa empresária do setor editorial: qual é o caminho que eu uso para fazer as vendas do meu negócio crescer? 1 ano e 4 meses depois, ela voltou com a seguinte questão, e me dá muita satisfação ter esse caso para exemplificar. Ela falou: o que eu preciso fazer na minha empresa agora para dar conta de tantas vendas? Então foi um caso bastante emblemático, que ela viu a resposta, viu qual era o caminho a partir do que a técnica mostra, seguiu, porque as pessoas podem fazer o trabalho de constelação, mas nem sempre seguem aquilo que está bastante evidente. Uma outra qualidade do trabalho de constelação é que ela traz evidência para as causas que existem nas organizações. No caso dessa empresária, ela contratou o serviço, viu o que era necessário, aplicou o que apareceu na técnica e volta 1 ano e meio depois com essa resposta. Então, a abrangência das questões possíveis para uma organização é bastante ampla.
Bacana. Acredito eu que já tenha várias empresas que já estão fazendo esse tipo de assessoria, de consultoria no mercado. O que você pode colocar como diferencial da tua empresa? Perfeito. Eu considero como existe uma pessoalidade muito grande, eu considero que o caminho que eu trilhei é um caminho de aprendizagem que eu coloco à disposição das organizações. Eu trabalhei em empresa americana, em empresa europeia, em empresa brasileira, de diversos segmentos. Então, um diferencial que me deu um repertório, que me dá um repertório bastante grande para oferecer para os empresários é a experiência que eu tive nas organizações que eu passei. Um alicerce que me coloca como um consultor para as empresas de pequeno, médio porte, é a base que eu estudei, que eu me qualifiquei para colocar o ponto de equilíbrio no ar. A formação de consultores da DIGO com base na antroposofia, a formação em constelações, que são 2 pilares que dão um repertório bastante abrangente para as organizações. E eu percebo que os 4 produtos, os 4 serviços que eu coloco à disposição do empresariado, ele tem uma base importantíssima, que são as perguntas. Então, ao longo da minha experiência, eu acho que eu depurei a minha qualidade de questionador. E as boas perguntas são aquelas que fazem o meu cliente coçar a cabeça. Quando eu faço uma pergunta, o cliente faz silêncio e coça a cabeça, eu vejo que eu atingi um estágio importante do meu serviço, e esse coçar de cabeça, na sequência, vem o endereçamento de uma solução para a questão que esse empresário tem. Bacana. Você hoje já tem o teu portfólio todo pronto, mas você pretende incluir novos projetos dentro da empresa? Perfeito. Eu estou planejando 2018 e vou entrar com um investimento bastante interessante, porque recentemente eu fui me qualificar num programa que o Sebrae oferece, que eu percebi que é um diferencial na vida dos empresários de pequeno porte. E esse programa é realmente muito bom. E eu percebi que ele gera uma oportunidade para quem trabalha da forma como eu trabalho. O empresário da empresa de pequeno porte volta para o seu negócio, ele tem a sua rotina para tocar. Eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa demonstrou que o empresário não tem com quem dividir o plano de melhorias que ele quer construir para a sua empresa, ele tem dificuldades de sair da rotina e ele não tem com quem construir o plano. Além de dividir a construção, não tem com quem implementar o plano. Então, em breve, eu abro o ano que vem, estou decidindo se é antes do Carnaval ou logo depois do Carnaval, eu trago uma perspectiva bastante interessante, porque, Roberto, o negócio é empreender. Se a gente olhar para a retomada dos empregos não vai acolher todos os profissionais que estão disponíveis. Então, um número cada vez maior de pessoas vai empreender. E empreender e certificado, a receita do sucesso é mais garantida. E nessa linha, a gente já está, infelizmente, encerrando o nosso programa, Valdomiro. Existem muitas pessoas, principalmente jovens, que querem empreender, mas temem o fracasso. Eu queria que você deixasse um breve mensagem para essas pessoas. Perfeito. Roberto, se você me permite, essa cultura do fracasso é um pouco da cultura americana. A cultura americana, ela tem o winner, o loser, e eu não sei se existe essa palavra, mas ela não valoriza o learner, aquela pessoa que está aprendendo. Cada desvio que nós temos do nosso objetivo é uma grande oportunidade de aprendizado. Então, não ver o fracasso como um fracasso que te derrota, mas todo dia nós temos a oportunidade de aprender algo. Então, a primeira mensagem é essa: tirar as lições daquilo que muitas vezes chamamos de fracasso, mas que não é fracasso. A gente dedicou tempo, dedicou dinheiro para aprender algo. Quando a gente vai dar o próximo passo, a gente dá um passo de uma forma diferente, já considera o aprendizado anterior. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto
que, como a sua mensagem é para os jovens do dia de hoje adoram um negócio que a gente fica aqui e você está aqui, eu esqueço, o jovem esquece que tem gente do lado dele. Então, se o jovem quer empreender, ele precisa ir aonde acontecem os negócios, conversar com gente, mostrar a ideia dele para quem vai usar o negócio que ele quer empreender, estar na rua, estar nos transportes coletivos, estar aonde os consumidores do negócio dele estão, para ele interagir e aprender na vida real. A internet nos dá uma gama de informações muito grande, mas o negócio é feito entre pessoas e não entre empresas. Bacana, Valdomiro. Infelizmente, o papo está ótimo, mas o tempo é curto, né? Obrigado por sua entrevista, foi um prazer ter com a gente, viu? Ok, muito obrigado, Roberto. Obrigado aos assinantes. Bacana. Também foi um prazer estar aqui. E é isso, mais uma vez atingimos nosso objetivo de levar a você, assinante, histórias empreendedoras, experiências de vida, que certamente se inspirarão, né? Inspirarão a todos nós para que tenhamos trajetórias igualmente de sucesso. Obrigado por sua audiência e até uma oportunidade. Até mais.